Capítulo 13. Evangelização infanto-juvenil. Quantas coisas acontecem que o encarnado nem imagina. São poucos os que se preocupam com a dor do seu próximo. Estava no estacionamento da clínica quando os outros me alcançaram. Que pressa! Está com medo de ficar preso aí dentro? Perguntou-me Luanda. Não, querida. Medo eu tenho do mundo aqui fora, onde existem mais doentes mentais do que se supõe, e o pior, sem qualquer tratamento. Tem razão, Luiz. Hoje a humanidade enfrenta momentos muito difíceis, e a mente sem equilíbrio, para nós, é a pior doença. Tomás convidou-nos a visitar outra casa espírita, onde fomos recebidos com muito respeito. Ela era enorme e muito bonita. A limpeza chamava nossa atenção. Um sistema de som dava ao visitante condições de uma maior concentração. Admirei o belo salão e pensei, como é bonita a simplicidade de uma casa espírita. Sobre a mesa, as obras básicas, incluindo o Evangelho querido, como e chamado por alguém. Olhei-o com respeito e, ao acaso, caindo no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, item 11. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Com tristeza cheguei à conclusão que por isso poucos seguem como deveriam seguir os ensinamentos dos espíritos. O homem está na terra de passagem, mas os orgulhosos não querem crer nisso. Julgam loucos ou ignorantes os que se preocupam com os valores espirituais. Chamaram-me e logo me encontrava junto aos outros. Tomás conversava com Jacinto, um dos guardiões daquela casa, perguntando como estava a frequência. Ótima, estamos com todas as salas lotadas. As reuniões públicas também estão com frequência muito boa. Que bom, irmão, que nessa casa tudo está seguindo de acordo com os ensinamentos do Cristo. Jacinto sorriu meio sem graça. Tudo não, irmão. Está faltando uma preocupação maior com a família. Aqui não funciona o departamento de infância e juventude? Infância sim, juventude não. O presidente acha que os jovens dão muito trabalho e só vem aqui para namorar. Irmão, se uma casa espírita não se preocupar com a sua juventude, logo ficará vazia. Eles acham difícil fazer o jovem participar com afinco do movimento espírita. Enquanto conversávamos, chegou a irmã Margarete, que deslizava de tão graciosa. Parecia uma rosa de beleza e simpatia. Sejam bem-vindos à nossa casa. Temos muito prazer em recebê-los. Estamos aqui porque logo será trazida para esse centro uma irmã que tem uma bela tarefa a ser cumprida, falou Arlene. Já estamos cientes do caso e felizes ficamos pela confiança nos nossos trabalhadores. Ficamos sabendo que esse centro não deseja mais trabalhar com os jovens. A mocidade é o sorriso da casa espírita. Sem dúvida, irmão. Temos lutado com a diretoria encarnada para que ela volte a confiar nos jovens. Por que suspenderam esse movimento com os jovens? Porque não tinha boa orientação. Para levarmos a juventude à doutrina, é necessário educá-la, de maneira tal que não seja vítima do fanatismo. O jovem tem de sentir-se útil e não pode ficar preso à letra. O seu campo energético está transbordado e pede trabalho à casa. Se os deixarmos sentados, apenas estudando, irão buscar outros meios para se dispersar, o que tem em demasia, energia. Mocidade sem tarefas causa desinteresse em atritos com a diretoria. Alguns jovens desejam modificar a casa, outros apenas namorar, gerando fanatismo e criando falsos profetas. Os encarnados veem-se impotentes diante de tantos problemas ligados à mocidade. Estamos de acordo que a árvore, quando não está dando bons frutos, precisa ser tratada e não arrancada. O que será necessário para termos uma mocidade disciplinada e evangelizada, então? Primeiro,
ela precisa contar com a experiência dos mais velhos. Todas as semanas, a mocidade deve receber os mais experientes da casa, principalmente em conhecimentos doutrinários, para conversar com os jovens. Mocidade isolada tende a se perder, porque se sente marginalizada pelo centro. O dirigente da mocidade deve estudar junto aos seus irmãos as obras básicas e as dos grandes filósofos da doutrina, criar grupos de trabalhos artesanais, marcenaria, bordado, crochê, costura, pintura, que são vendidos para ajudar a manter a casa, promover o interesse pela música, formando corais e até grupos instrumentais. O jovem aprendiz da doutrina não somente assimilará os ensinamentos doutrinários, como exercitará a caridade, atuando como artesão. Esse grupo jovem poderá ainda montar peças de teatro baseando as histórias nas parábolas de Jesus, como está acontecendo na casa de Maria. Na evangelização infantil, as crianças estão estudando o Evangelho segundo o Espiritismo através do teatro, onde eles também participam como atores. Isso incentiva o jovem a gostar da casa espírita, interligando a parte artística e os trabalhos manuais com o estudo da doutrina. Dificilmente o jovem terá tempo de criar confusão no centro. Todavia, os dirigentes da casa têm de estar presentes para orientá-los, seja através de palestras ou contando suas experiências. A juventude tem de se sentir pertencente à casa e que tem compromisso para com ela. Alguns jovens frequentam mocidades completamente desequilibrados. Dizem que recebem espíritos que os ouvem, que psicografam, morrem de medo do obsessor, como antigamente morríamos de medo do inferno. Conversando com alguns desses jovens, sentimos que lhes falta conhecimento. Eles são presas de um mundo deficiente. O espírita não pode viver temendo obsessores, e o jovem que inicia sua caminhada erradamente dificilmente torna-se um bom médium ou um verdadeiro espírita. Também o dirigente de uma mocidade espírita não pode ser vaidoso, orgulhoso ou pseudo-sábio, pois se assim ele fará tudo para ser ídolo. E é muito ruim nos tornarmos ídolos, principalmente se não possuirmos valores morais. Caso não haja no centro alguém com aptidão para orientar os trabalhos artesanais, que sejam convidados artistas ou professores de arte. Por ocasião das reuniões públicas, poderá ser lançado o pedido de ajuda à mocidade e logo a casa, tão grande e bonita, acolherá grandes trabalhadores, que irão manter suas despesas sem precisar de rifas e jogos, que tanto fazem mal à doutrina. Gostei de ver o seu entusiasmo sobre mocidade espírita, falou Luanda. Desculpe se falei demais, viu? Mas sinto muita tristeza em presenciar jovens sem qualquer orientação doutrinária, cheios de superstições, medos e de vontade de tornar-se médiuns conhecidos, quando o jovem possui a maior das mediunidades, a juventude, que lhe dá a condição de cedo iniciar-se nos trabalhos. Sabemos, Luanda, que há casas espíritas que desenvolvem trabalho de artesanato, entrelaçado com o estudo sistematizado da doutrina espírita, e que qualquer jovem ou criança dessa casa não tenha preocupação de tornar-se médium. Eles tudo fazem para serem bons espíritas. A maioria dos componentes pode representar a casa, tal o conhecimento que já possui das obras básicas. Gostaria de trazer para cá esse trabalho. Estamos até tentando, mas o presidente acha muito problemático para a diretoria administrar mais essa responsabilidade. Sinto muito, bom, disse. Onde se realizam essas atividades, presidente e diretoria, todos arregaçam as mangas e pegam na enxada, como o Cristo que não escolheu o trabalho. Era o trabalho em ação. Centro espírita, no qual a diretoria está sentada no trono da inércia, dificilmente pode ter uma mocidade bem orientada. Porque se olharmos os jovens como inexperientes e diferentes de nós,
eles irão apenas compor a mocidade. Entretanto, devemos fazer como Jesus, que ao chamar os apóstolos para integrar o seu grupo de auxiliares, não vacilou em chamar João Evangelista, quase uma criança. Jesus foi o primeiro a confiar nos jovens e nenhum deles o decepcionou. Para os jovens bem aproveitarem os ensinos, ele, Jesus, é que deve ser o mestre. Criar mocidade para não respeitá-la é melhor mesmo não tê-la. Não nos esqueçamos do que diz Francisca Teresa. Não existem jovens nem velhos. Espírito não tem idade, tem responsabilidade. Feliz do presidente e da diretoria que acreditam na infância e na juventude espíritas, levando até elas a codificação e o exemplo dos grandes espíritos. Tomás argumentou: muitos julgam que o jovem, na doutrina, só deve cantar e fazer campanha alta de Sousa. O jovem é uma semente que precisa do solo fértil para se tornar uma bela árvore, onde amanhã encontraremos abrigo e cujos frutos, graças à água que hoje lhes ofertamos, serão saborosos e verdadeiros. A casa que se preocupa com a família faz das suas crianças e jovens as flores do amanhã. O difícil é trazer o jovem para a casa espírita, quando lá fora o mundo material oferece uma vida fácil, onde tudo lhe é permitido. Não que a doutrina proíba algo, mas ela faz brilhar nas consciências o decálogo, e aí é doloroso constatarmos o quanto somos errados ainda. Concordo, acrescentou Luanda. Lá fora, o jovem não tem compromisso com a lei de Deus. Ele se considera o dono da terra. Tanto é que brinca de viver. Por isso, qualquer casa espírita precisa dar ao jovem motivação. Caso contrário, ele fugirá dela. Hoje, com pesar, percebemos que poucas senhoras e senhores espíritas têm os seus filhos na doutrina. Causa-nos assombro esses mesmos senhores dizerem que o tóxico não é assunto para ser tratado pelos espíritas. Ao mesmo tempo, levantam campanhas contra o suicídio. E o que é a droga? E o que vem ceifando vidas dos jovens no mundo inteiro? Os espíritas que são contra falar de tóxico nos centros deveriam visitar as cadeias e os hospitais. Façam um levantamento das causas dos desencarnes de jovens devido a problemas respiratórios e paradas cardíacas. A família esconde muitos casos, para que no atestado não conste o verdadeiro motivo do óbito, o suicídio por overdose. Feliz do Centro Espírita, que oferece estudo e trabalho. E esse estudo, como deve ser? Perguntei. Orientado pelos mais experientes, que devem proferir palestras e aulas sobre a doutrina. Também os jovens devem ser preparados para apresentar seus trabalhos, mas neles a pesquisa só deve ser aceita se baseada nos livros doutrinários. Para se ter uma boa base, não adianta buscar em qualquer livro o aprendizado. Tanto a criança como o jovem deve começar por o Livro dos Espíritos. A criança também? Sim. A casa da qual falamos apresenta a vida de Jesus e seu evangelho não só através do teatro, como de fantoches, e retrata a doutrina com belos efeitos visuais. Os médiuns psicógrafos podem receber as orientações para esse importante trabalho de evangelização. Mas será que eles terão capacidade? Os espíritos encarregados da educação espírita para as crianças e jovens estão com um programa muito bonito. Basta os médiuns psicógrafos ligarem-se a eles. Irmão, não é perigoso qualquer médium receber peças espíritas dirigidas às crianças e aos jovens? Será que alguns espíritos não vão aproveitar-se desse trabalho para mandar mensagens antidoutrinárias? É muito fácil. A diretoria deve analisar as obras que seus médiuns recebem. Vamos dar um exemplo do que já assistimos e aprovamos. Primeira aula, Introdução, item 1, Doutrina Espírita. Narrador. A palavra Espiritismo foi dada a Kardec
pelos espíritos e quer dizer o contato dos chamados mortos com os vivos. Mas nem todos os que gostam do espiritismo são espíritas. Hoje vamos conhecer a diferença. Também nem todos aqueles que se dizem espiritualistas são espíritas. Para nos tornarmos espíritas, temos de possuir atitudes espíritas. Primeira cena. A dona da casa arruma a sala e coloca uma rosa branca na mesa. Vai atrás da porta e coloca uma ferradura. Depois, pega incenso e acende. Entra o filho André. André diz: que cheiro ruim! E a mãe: filhinho, deixe de bobagem. Esse incenso era para nos livrarmos dos maus espíritos. André diz: e essa ferradura? E a mãe: é para nos dar sorte. André diz: que bom, a gente vai ficar rico, não é mesmo? E a mãe: claro, os espíritos vão nos ajudar. Segunda cena. A mesma sala, bem arrumada, florida. A mãe lê o Evangelho segundo o Espiritismo. O filho entra. O filho diz: mamãe, por que você não coloca a ferradura atrás da porta, não acende vela e não queima incenso? Na casa do André, eles fazem isso. Nós não somos espíritas também? A mãe diz: sim, meu filho, somos, mas a nossa ferradura são os nossos defeitos. A vela são os ensinamentos evangélicos, a clarear os nossos caminhos. E o incenso deve ser as nossas atitudes, o perfume da nossa alma. E o filho: não entendo, mamãe, por que a diferença? E a mãe: muito fácil. Veja, esses são os livros que nos ensinam a nos tornar espíritas. E mostra as obras básicas. O espírita não é supersticioso, não tem medo de feitiçaria, enfim, o espírita crê em Deus e a cada dia mais se aproxima de Jesus. E o filho: mamãe, eu quero me tornar espírita. A mãe diz: então ame e estude. O filho conclui: quero conhecer os livros espíritas. A mãe mostra cada um, chamando crianças da evangelização previamente ensaiadas, elas apresentam. Criança 1. Este é o Livro dos Espíritos, que foi editado em 18 de abril de 1857. Criança 2. O Livro dos Médiuns. Foi editado em 15 de janeiro de 1861. Criança 3. Este é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi editado em abril de 1864. Criança 4. Este é o livro O Céu e o Inferno, editado em 1º de agosto de 1865. Criança 5. Este é a Gênese. Ele foi editado em Paris em 6 de janeiro de 1868. Criança 6. Estes livros são considerados o Pentateuco Espírita, as 5 obras básicas. Temos também as obras complementares, o que é o Espiritismo, editada em julho de 1859, e obras póstumas, Paris, janeiro de 1890. Por que as crianças é que devem apresentar os livros? A criança gosta de ser respeitada, e ao ver um colega trabalhando e com conhecimento, sente-se no dever de também aprender. Gostamos muito da elucidação sobre a evangelização infanto-juvenil. Nós que convivemos com a juventude, ficamos assombrados com o materialismo em que ora vivem as crianças e os jovens. Antigamente, os pais, ou melhor, a mãe, orava junto aos filhos. Hoje, as crianças estão esperando ficar adultas para buscar o conhecimento religioso, mas muitas delas nem chegam a dar os primeiros passos. O que mais as crianças
e os jovens necessitam é serem educados. Depois de educá-los, vamos instruí-los. Temos de fazer crianças e jovens amarem a doutrina e a casa onde trabalham, e nada melhor que torná-los responsáveis. Devemos manter a obra, e para isso temos de tornar a entidade autossustentável com suas oficinas de trabalho. Fala-se tanto contra rifas, bingos, enfim, jogos em casas espíritas, mas ninguém orienta de que maneira as casas podem prover seu sustento. Os donativos são bem-vindos, mas nunca são suficientes para levar uma obra adiante. Atualmente, a criança e o jovem não têm o mesmo modo de pensar de tempos atrás. O que fazer para tornar agradável a evangelização, a fim de ser melhor aproveitada por todos? Evitar a lição longa e entediante, e embelezar as lições práticas com encenações de palco, onde o aluno também participa, e depois a descoberta de aptidões. Dificilmente sentirão enfadado e sonho. É verdade. O jovem tem lá fora o que a vida lhe dá. O atrativo é muito forte. Se nós, os espíritos, não nos unirmos com os encarnados em prol da família, veremos o que mais acontece hoje. Meninas e meninos brincando de sexo. Devemos combater o aborto, sim, mas também levantar campanhas em prol da família e da felicidade, trazendo a criança e o jovem para os ambientes espíritas. Um centro bem orientado é a Arca de Noé, o recanto que irá salvar aquele que o buscar. Queira Deus, consigamos trazer os jovens para uma casa assim. Tem razão. Casa espírita sem jovens é o mesmo que jardim sem flores. E os namoros? O que fazer para contê-los? Muito fácil, disse Arlene. Manter o jovem ocupado. Levantei o dedo e foi-me dada a palavra. Também conheço cada jovem que, pelo amor de Deus, viu? Só tem fanatismo na cabeça. Pior que o namoro é jovem fanático, pseudo-sábio, querendo mudar o mundo, intragável mesmo. Acho que aprender, estudar, trabalhar, tudo é necessário agora. O que mais o jovem precisa é tornar-se humilde. Se ele não vestir a túnica da humildade, sairá da casa espírita ainda mais orgulhoso, porque agora ele vai desejar doutrinar os outros. Só compreendemos a doutrina quando ela nos mostra o quanto somos errados ainda e o que precisamos fazer para nos livrarmos das imperfeições. É verdade, Luiz Sérgio. Há pouco tempo fomos visitar uma mocidade e, com pesar, sentimos naqueles jovens cheiro de mofo. Eles nos pareciam os antigos cardeais do Vaticano. Até a voz era cavernosa. A mocidade não pode abafar a juventude. O vício da idade. As elucidações espíritas despertam os valores da alma encarnada. Contudo, o jovem torna-se velho para ser respeitado como espírita. É querer ultrapassar todas as barreiras antes do tempo. Como é desagradável conversarmos com um jovem fanático. E quando ele começa a narrar as vidências e os dons mediúnicos? Desculpe-me o jovem que está passando por isso, mas dou-lhe um conselho de amigo. Saia da mocidade e busque urgentemente um grupo mediúnico. Nas mocidades, evita-se o mediunismo, através do estudo e da fé raciocinada. Dizer pertenço a tal mocidade, mas viver tendo trique-trique é por demais constrangedor. É falta de orientação doutrinária. Mas isso acontece porque eles desejam também falar com os espíritos. Pois que o presidente traga, vez por outra, um bom médium psicofônico para dar uma mensagem aos jovens. Quem sabe é isso que está faltando na vida desses jovens portadores de desequilíbrio? Há dias, comentei, visitei uma mocidade juntamente com Enoque e Samita e fiquei desolado. Os jovens atacavam outras instituições, achando-se os donos da verdade, extremamente fanáticos.
Não encontrei no olhar de qualquer um deles a beleza da doutrina. Morrem de medo do obsessor, vivem nas cabines de passes, só usufruindo. E ainda mais sonham em tornar-se médiuns de renome, não querendo ser um médium do equilíbrio e da caridade na casa que frequentam. Por isso essa casa está assim, mocidade, falou-nos Margarete. Pretendo reativá-la, porém com um trabalho mais maduro, mais bem orientado. Queremos que os nossos jovens sejam grandes homens e que cada um descubra a verdade, porque só ela nos liberta da ignorância. E quem não reformular o seu modo de vida permanecerá no erro e sofrerá o ranger de dentes. Tomás despediu-nos dos amigos daquela casa. Ao passar por Margarete, ela me sorriu. Quando aqui voltarem, estaremos com uma bela mocidade, onde uniremos a teoria com a prática e veremos com os jovens trabalhando com afinco e amor. Tenho certeza disso, irmã. Nada me entristece mais do que presenciar jovens dizendo-me receber e desejando ardentemente publicar mensagens que dizem ser minhas. Felicidades, amigos, felicidades. Assim, despedimo-nos daquela casa espírita tão querida. Ganhamos a rua e falei para Tomás. Muitos jovens desejam tornar-se médiuns. Sempre dizem que Kardec trabalhou com jovens, muitos jovens. Dizem também que eles não precisam estudar o perigo que há na mediunidade mal orientada e citam as irmãs Fox. Será que eles conhecem as dificuldades enfrentadas por elas? Que a falta de conhecimento quase as levou à loucura? Tais as tristezas que aconteceriam depois. O homem que não buscar a melhoria do seu espírito, Luiz, afundar-se-á cada vez mais num mundo fantasioso, do qual dificilmente sairá sem sequelas. Precisamos e muito criar em nossas casas a evangelização infanto-juvenil, para tentar segurar bem forte essas frágeis mãozinhas que tanto precisam de nós.